Meus amores, uma boa tarde. Vocês me desculpem, porque o óculos tá quebrado, né? Quebrou, aí eu dou uma emendadinha pra me fazer o vídeo, né? Porque eu enxergo sem o óculos, assim, daí. Mas pra leitura aí não dá certo não, né? Porque o meu grau é pra perto, não é pra longe, entendeu? Meus amores, olha, eu vou soltar um sonho que Jesus apareceu pra mim, né? Tá vendo? Chega, tá tudo. Que Jesus apareceu pra mim e vou soltar o versículo para mim dizer a vocês o que foi que eu fiz até sem eu saber. Mas o importante, meus amores, é que eu fiz. Então, é importante que eu não deixei ele sozinho, né? Então, meus amores, vocês desculpem, eu tô suando porque aqui tá muito quente. Bora lá. Meus amores, olha, eu, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu via Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Os comércios, era uma rua de comércio, né? A rua tudo fechada. Era uma subida, ele vinha descendo, de cabeça baixa, com a coroa de espinho na cabeça. E eu vi Jesus completo, dos pés à cabeça. Aí, meus irmãos, quando eu vi Jesus, né, eu disse assim, quando eu vi ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com um manto e eu me acordei. Aí, meus amores, Jesus, vou contar pra vocês os detalhes desse sonho. Jesus, quando ele vinha descendo, quando eu olhei pra trás, que eu avistei ele vinha todo sujo de sangue. Meus amores, os cabelos estavam todos sopados de sangue. Os cabelos, o rostinho dele todo sujo de sangue. O corpo até os pés todos sujos de sangue. Meus amores, esse manto que ele usa na parte de baixo estava todo, tava da cor de vinho, do sangue dele, né? Meus amores, ó, aí eu quando eu abracei ele limpou daqui até a parte do. Até a parte do manto, o final da parte do manto, né? Ainda um pouquinho mais pra cima, né? Então ele tampou pra cima, pra mim não ver o rostinho dele, né? Ele tampou pra cima, eu já vi, mas ele quis me papar como ele tava, né? Então ele tampou pra cima e tampou do joelho pra baixo, entendeu? Meus amores, olha. É muito triste o que fizeram com Jesus por causa de mim, por causa de vocês. E Jesus chamando vocês o quê? O reconciliamento. Jesus chamando vocês o quê? Porque se volte pra ele, entendeu? Aí, meus amores, quando eu me acordei desse sonho, né? Quando eu vi Jesus... Ó, esse manto que tava na parte de baixo dele, eu falei pra vocês que tava um manto da cor de vinho, do sangue dele, então... Quando eu abracei ele, esse manto tava bem vermelhozinho. Vocês veem a diferença como ele limpou, né? Então, aí, meus amores, presta bem atenção. Quando eu me acordei, eu fiquei meditando nesse sonho. Falei assim, será que Jesus está abandonado no evangelho? Para Jesus aparecer para mim desse jeito, só pode ser, tá abandonado no evangelho. Aí eu peguei e disse assim, Jesus, se eu estiver abandonado no evangelho, eu não vou fazer isso não. Eu vou ficar contigo pregando o evangelho até o último dia da minha vida. Foi uma promessa que eu fiz, né, meus amores? E todo dia o quê? Todo dia com dificuldade, sem dificuldade, eu tô o quê? Eu tô pregando a palavra de Deus, né, meus amores? Todo santo dia. Aí, meus amores, o que eu fiz, eu me posicionei, né, como uma coluna, né? E eu não sabia, tá escrito, tá Santas Escrituras no livro de Cantares. E eu vou ler pra vocês agora. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Você está vendo aí? Foi isso que eu fiz, sem saber, entendeu? Aí, meus irmãos, vocês pensam que Jesus parou? Não, Jesus continua aparecendo pra mim em sonho, me mostrando as coisas, entendeu? Aí, meus irmãos, o que eu quero dizer pra vocês? Que foi isso que aconteceu. E vou mostrar mais outro versículo aqui pra vocês, ó. Aqui foi Cantares 3. Agora eu vou Cantares 6. E o versículo é o 10, ó. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? Você está vendo? Meus amores, essa pessoa, se as pessoas não entenderam, foi o que aconteceu comigo, entendeu? Jesus apareceu para mim em sonho, que é justamente para me contar com vocês. Eu converso completamente assim, bem abertamente a vocês. Jesus apareceu para mim e eu fiz isso sem entender, entendeu, meus amores? Agora eu vou lá pro livro de Apocalipse, lá no último, na última folha. Na última folha tá dizendo assim, ó, que eu li ele antes e eu me impressionei, né? Aí eu vou soltar pra vocês, que é justamente o que tá acontecendo, ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós,
testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, o resplandecente estrela da manhã. Vocês viram o que Jesus mandou fazer? Para poder a gente fazer o quê? Entendeu, meus amores? Testificar o que a gente vê, que Jesus mostrou. A gente tem que soltar. Não pode se guardar para nós, não. Entendeu? Meus amores, Apocalipse 22 é a última página de Apocalipse. O que Jesus falou para vocês. Vou repetir, ó. E Jesus está chamando vocês ao arrependimento, para vocês se voltarem para Ele. Antes que seja tarde demais, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Essa estrela aqui, ela é linda. Só estou vocês não almejar uma estrela dessa do lado de vocês. Ai, Meire, eu almejo. Porra, então confessa Jesus como suficiente salvador da tua vida. Colhe esse sacrifício. Se tu não colher, tu não tem parte com ele não, viu? Vou soltar aqui um versículo aqui, por causa disso que eu falei. Vocês têm que procurar uma igreja, procura um pastor, sacerdote, eu quero aceitar Jesus como um salvador da minha vida. Eu quero colher o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário por mim. Se vocês não fizerem isso, vocês não têm parte com ele não. Ó, preste atenção nesse versículo, é Apocalipse 21, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para vocês verem a importância que tem da gente aceitar o sacrifício de Jesus. Para vocês verem a importância que tem da gente confessar Jesus Cristo como suficiente salvador da nossa vida. Porque não foi ele que me salvou, foi ele que me comprou com preço de sangue. Eu pertenço a quem? Eu pertenço a Jesus. Se eu colher o sacrifício dele perante os homens. Depois, meus amores, eu faço um vídeo. Deixa eu ver se daqui para me soltar para vocês. Glória a Deus. É mesmo em cima, mas aconteceu algo, mas não tem problema não. Ó, para vocês entenderem, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Vocês estão vendo aí? Se vocês confessarem, se vocês não confessarem e negar, presta atenção, ó, vocês vão ser negados. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Vocês entenderam? Você acreditar o que? Caminhando com Jesus? Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. E encerro pra vocês aqui, né? Agora só mais tarde, tá bom? Eu amo vocês, Jesus ama vocês. É a mensagem que Jesus manda entregar pra vocês. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu vou soltar aqui bem rápido. Meus amores, olha, eu sonhei, né? Que eu tava num canto. Quando eu voltava pra minha casa, eu via uma rosa bem grande em cima do telhado da minha casa. Essa rosa, ela era azul e branca, com as cores do céu. A metade dela era azul e a metade era branca. E numa pérola dela branca tinha um arco-íris, entendeu, meus amores? É o quê? Uma rosa com o quê? Com uma aliança, né, meus amores? Deixa eu pegar aqui, meus amores. Eu vou ler pra vocês, ó. Esse versículo tem sobre essa rosa, ó. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Continuando, ó. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Entendeu, meus amores? Vocês entenderam, né? Então, meus amores, Jesus fala muito com a gente nas Santas Escrituras. É só as pessoas darem lugar e o quê? Colocar ele no princípio, no canto onde é que ele deve sempre estar. No primeiro lugar, nos nossos pensamentos, no nosso coração. Que é aqui, ó, o nosso coração. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui!